Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. O Pod Esportes é um oferecimento do Café da Serra da Canastra, café gourmet 100% arábica. Peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. E agora, o Pod Esportes já vai começar. Eu aproveito aqui só para agradecer também minha família, pessoas que sempre foram importantes do meu lado. A minha namorada me apoiou bastante. E também o cara que, para mim, ele é muito mais gênio do que eu. O Larry foi um grande homem da minha vida. Então, eu aproveito aí para agradecer vocês e não é que eu não queira realmente jogar mais, eu peço desculpa, mas é que realmente não consigo mais. Obrigado, galera. Valeu. Bom, começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo em todas as plataformas de podcast, nas principais plataformas de podcast, também no YouTube. A gente toda segunda-feira trazendo uma entrevista exclusiva, especial. E hoje a gente está com um treinador que faz parte da história do esporte brasileiro, né? Não só falando de tênis, mas falando do esporte em geral, porque muitas vezes um treinador de um esporte individual não é valorizado como deveria. E eu acho que o Larry Passos tem um papel importante na história do tênis e do esporte também, né, Ceará? É verdade. E é uma honra muito grande para nós, né, jornalistas, podemos conversar com... Nós temos uma oportunidade rara, né, Breno? A gente conversa com aqueles caras que fabricam alegria, né? Eles fabricam emoção, aquela emoção que você não consegue conversar, o que seu peito bate, fica arrebentado quando você vê uma vitória de um grande atleta, e atrás dele tem um treinador. Então a gente conversa de perto com essas pessoas, e isso é emocionante, isso aí faz parte da nossa vida, né? E hoje nós estamos diante de um gigante, né? Um cara que com 12, 13 anos escondia a raquete embaixo da camiseta porque tinha vergonha não podia dizer que jogava tênis, que tênis era esporte de rico. E ele virou um gigante, né? Porque tinha atrás daquela camiseta, daquela raquete, tinha um coração que batia tênis, né? Ele não tem um coração, ele tem uma bola de tênis dentro do peito. Então, e ele se tornou realmente, com o talento que ele sempre teve, ele se tornou o maior treinador da história do Brasil no tênis. Muito prazer e uma honra muito grande de estar falando com você. Tá bom, Larry? Primeiro, obrigado pelo convite. Eu tenho assistido o podcast de vocês e tá sensacional, tô adorando, né? E primeiro, agora eu queria só, assim, do fundo do coração, expressar meu luto aos brasileiros, né, que morreram, as famílias, e dizer estejam em paz lá no céu, e que as famílias, ontem à noite, antes de dormir, até eu sempre dou uma rezada, né, e rezei para as famílias brasileiras, porque eu ia ter esse podcast com vocês. Então, a minha energia e para essas famílias, eu fico muito triste, e a gente sabe que onde eu moro aqui agora são 100 mil pessoas. Então a situação aqui também não é fácil. Então,
uma bênção para essas famílias e agora vamos em frente. Muito obrigado por você ter me convidado. Agora eu estou muito feliz, já fiz essa homenagem aos mortos, ao nosso querido Badão também, né, que se foi ontem, né, do coração, família do Badão. Um grande beijo para vocês. Grande irmão. E fique com Deus. Vamos lá, pessoal. Tô aí. Eu trabalhei com o Vadão, eu fui assessor de imprensa da Ponte Preta durante 2 anos, e nesses 2 anos eu trabalhei com o Vadão e com o Nelsinho Batista. E com o Vadão eu fiquei um amigo pessoal, então meu sofrimento está muito grande. Eu estou com o coração partido, estou dolorido, porque o Vadão foi embora muito rápido, ele ficou doente em novembro, já foi, né? E aí eu me pergunto, né, o que eu escrevi no meu Instagram, a gente não consegue compreender e entender, na nossa pequenez, né, a vontade de Deus, a vontade de Jesus em levar para Ele as pessoas. Mas a gente precisa aceitar isso, né, embora sabendo que dói. Bom, eu acho que a situação, a minha esposa sempre pergunta para mim assim, que eu acordo de manhã com muita energia e tal, né? E teve um momento da minha vida que eu passava muitos perrengues e tal, e eu dizia para ela assim, quando a gente passa a entender a morte, a gente passa a viver melhor, né? Então, esse entendimento de tu dizer assim, eu tô aqui, é uma passagem, né? Eu sempre falei pro Guga isso, é uma passagem que eu tô aqui, e eu quero viver esse momento aqui o mais intenso possível, né? Então eu já acordo de manhã fazendo meu alongamento, já acordo tomando meu chimarrão e já acordo com uma energia, já pensando nesse dia que vai ser, né? Hoje vai ser o dia mais importante da minha vida, como se fosse meu último dia. Então é isso que eu passo sempre. E aí as pessoas me perguntam, Larry, tu tem medo da morte? Porra! Meu amigo! Que felicidade ter passado esses momentos aqui na Terra. Que alegria. Se tu olhar para trás, né, Ceará? Pô, teus últimos 10 anos foram maravilhosos. E agora veio essa pandemia. Então, tá acontecendo. Mas nós temos que estar forte. Vamos em frente. Claro. Pode começar aí com as perguntas, que eu tô pronto. Hein? Se cuidar no máximo, né? Se cuidar e ir em frente. Você falou de momentos difíceis, nós vamos começar. Normalmente a gente fala com um cara sobre, você começou a sua carreira, como é que foi quando você era menino? Eu quero dizer de um momento difícil da sua vida. Eu faço exame anualmente, eu estava conversando isso com o Breno, desde 30 anos de idade, exame de próstata. Vou fazer 70 e desde 40 anos eu faço exame. E você passou por esse perrengue, que eu sei que é um momento difícil da vida da gente, né? Você teve um câncer de próstata, né? E além do que eu li a respeito disso na época que você conseguiu falar sobre esse assunto, não é, mas quando você conseguiu falar sobre isso, o que você poderia, o que você conseguiu tirar disso? Porque eu sei que você tirou vida, tirou mais ânimo, né? O que você pode falar sobre isso, Larry, para a gente começar? Bom, para mim, como tu falou, fazendo exames, eu fiz exames a partir dos 40 anos, eu fiz todos os exames, eu sempre fazia todos os exames anuais e tal, e eu nunca tive nada, nunca tive dor nenhuma, não senti nada. Então, não dói nada, né? E eu nunca senti nada, só um incômodozinho, de vez em quando, eu viajava muito, porque eu vejo bem o estresse que a gente passa como técnico, o estresse começa aqui em cima e vem descendo. Então eu sempre digo assim, meu estresse desceu para a próstata. Mas é isso. E aí quando eu descobri, né, foi por acaso, né, foi um negócio louco, né. Eu estava trabalhando lá em São Paulo num torneio ATP e eu dei uma passada na minha academia para dar um reforço de treinamento em 2 jogadores, um de Portugal e o brasileiro, o Clesar. Eu fui para minha academia passar 3 dias com eles lá, para dar um reforço. Daí eu falei assim, eu tenho um médico de 25 anos em Balneário, aí eu vou fazer um check-up do meu estômago, né? Porque a minha mãe havia falecido de câncer do estômago. Eu fui lá,
fazer um check-up, e aí eu disse pra ele assim, ó, doutor, ele disse, Larry, tá muito bem e tal, né? Que dá sempre essas gastrites com estresse. Aí eu desci, eu falei assim, não, doutor, mas então vamos fazer Larry, fazer um abdominal, vamos fazer uma, né? Aí eu desci para fazer no andar de baixo, fazer do abdominal, e aí o radiologista falou pra mim, Larry, esse negócio aí não tá legal. Eu falei, como é que não tá legal? Não tá legal, tu tá deixando muita urina dentro e tal. E a sacanagem da minha próstata, ela entrou dentro da bexiga. A filha da mãe entrou dentro e começou a diminuir, né? E eu não sabia disso. E aí ele disse, Larry, tá aqui, eu vou fazer 16 fotos e tu te manda, quando tu for para os Estados Unidos, tu te manda e fala com o exame. Aí eu voltei, cheguei em São Paulo para trabalhar normal e tal, trabalhando normal. Fui no Einstein, daí um médico me atendeu no Einstein, já fui correndo pro Einstein e tal. Aí olharam todos os exames, falaram pra mim, Larry, não, pô, realmente tua próstata entrou pra dentro, e, né, tem que fazer uma raspagem e tal, tua mão vai ficar bem. Aí eu falei assim, não, alguma coisa tava na minha cabeça, eu vim correndo depois que terminou o torneio, ele foi muito bem, o Clesar e o João Domingues, os portugueses, foram muito bem, foi muito legal. Eu vim pra cá. E aí cheguei aqui, na quinta-feira, de manhã, eu fui no meu médico falou, pô, teus exames foram muito bem feitos, vai nesse urologista. Eu fui no urologista, ele chegou lá, olhou, não gostou. Aí, eu nunca tinha feito uma biópsia na minha vida, isso eu quero dizer pra vocês. Pô, quando tiver uma duvidazinha, faz logo a biópsia. Aí eu fiz a biópsia na quinta, aí ele disse, Larry, eu vou pegar o exame na quinta da tarde, ele falou, já mandou vir eu com a Carla e tal. Aí ele olhou pra mim, aí um médico bem jovem, assim, bem legal. Ele falou assim, Larry, eu falei, doutor, não fala nada, eu já sei, eu tô com câncer, né? Ele falou, tu tá com câncer. Aí eu falei pra ele, doutor, esse negócio aí não me pertence, vamos operar logo. Era dia 11 de março de 2018. Aí ele disse pra mim, vamos operar logo, esse negócio não me pertence, doutor, e tal. E a minha esposa, a Carla, começou a chorar já dentro do consultório. Eu falei, não chora, porque esse negócio aí não vai ficar comigo. Aí eu disse, doutor, qual é a primeira data para a operação dele? Ele falou, mas eu vou te passar para um outro médico. Eu falei, doutor, eu confio no senhor, é o senhor que vai me operar. Daí ele, já ligou para o hospital. Daí ele falou assim, Larry, tem uma data aqui, dia 1º de abril. Dia 1º de abril, vou te operar dia 1º de abril. Eu falei, não, doutor, dia 1º de abril eu não me opero. Essa data eu não gosto. Dia 1º de abril eu fui chato. Daí dia 17 de abril eu já fui pra lá e a operação durou 8 horas. E era para durar 2 horas e meia. E eu tô rindo agora, né? Mas, pô, aí quando eu chegando no quarto, eu falei, mas alguma coisa deu errada? Aí eu perguntei, porque já eu entrei, né, são 7h30 da noite, eu entrei meio-dia. Ela falou, não, realmente a tua bexiga teve que ser reconstruída. Né? Mas foi um momento, Ceará, que eu, assim, Larry Passo, como sempre, né, turrão, eu não divulguei a notícia, não quis divulgar a notícia. Tá? Porque eu só queria divulgar quando eu tivesse curado. Né? E eu já saí correndo dali, terminei ali, já vim pra... Aqui perto tem um santuáriozinho, né? Eu fui ali, já conversei com a minha mãe, conversei com meus espíritos, com meus amigos todos. Falei para eles como é que tá aí em cima, tá tudo bem, vamos lá. Se eu subir com vocês me esperam bem aí, mas tudo bem. Isso mesmo. Eu também falo isso. A mesma conversa que eu tenho, a sua é a mesma minha, todo dia. Mas eu bati um papo, acho que bati um papo mais legal com Deus, né? Eu disse pra ele assim, doutor, né? O Eterno, olha aqui, se quiser me dar mais uma chance, me dá, né? Claro que tava chorando, né? Na frente da imagem. Eu disse, se quiser me dar mais uma chance, mas eu passei muito bem feliz aqui, né? Mas não tem problema, se quiser me levar, me leva. Só que daí quando chega em casa, tu vai dar notícia para minhas 2 filhas, né? Fui dar para Betina e para Sofia, uma mesa redonda, Carla, para variar, né? Uma mesa redonda, tinha que conversar. Aí eu falei, minhas 2 filhas, falei, o pai tem câncer, mas o pai vai operar, vai ficar legal. E aí as 2 começaram a chorar, minha esposa também chorando. Eu falei, pessoal, vamos lá, tudo vai passar. E foi. Aí eu operei e voltei forte. Agora... a notícia legal é o seguinte, é que agora faz 2 anos, né, e
faz 2 anos, agora eu tenho que só ir de 6 em 6 meses lá para dar uma checada. Mas tá tudo bem, eu tô forte. Claro, né? claro. É isso aí. Agora, a lição que a gente leva é o seguinte, ó. Quando eu tava ali naquele momento no quarto, e o atleta em si, né, é o caso do Oscar, também teve o câncer. O atleta em si, a gente está ali dentro e eles põem uns tubos na gente aqui, e um tubo tinha morfina. E eu falava assim, pô, eu não vou usar essa morfina, não vou usar a morfina. E, pô, a dor é demais, né? E a dor ela dizia assim, de 1 até 10, né? Ela dizia pra mim, a enfermeira dizia assim, quando chegar na 5, tu aperta esse botão aqui que a morfina vai entrar. E eu falei assim, não, aí eu começou a dar muita dor, né? A dor forte, né? Muita dor no pós-operatório. Pós-operatório, e aí eu digo assim, eu ficava ali com aquela dor e eu dizia assim, não vou usar morfina. Daí teve uma cena muito engraçada, a enfermeira entrou e disse assim, por que tu não usa morfina? Eu falei, não, a morfina tem que ser usada pelos soldados que estão lutando na guerra. E foi muito engraçado, a minha filha sempre dizia, pai, o pai é teimoso, né? Mas a dor que a gente sentia ali é muito grande. E a chegada em casa do pós-operatório é muito duro, porque chegando em casa tu olha a tua família, e eu ia levar de manhã a minha filha na parada do ônibus, né? Porque a gente usa o ônibus, normal aqui, o amarelão aquele, eu ponho minhas filhas lá dentro, ela adora andar com a turma dentro do ônibus, né? E aí eu levava lá e olhava para as perninhas dela, as perninhas fininhas, eu dizia, meu amigo, me dá mais uma chancezinha para ficar com elas, né? É isso aí, muito. Aí depois eu divulguei, quando eu estava curado, divulguei realmente, porque eu acho que a gente que é público, essa coisa, eu sempre dizia assim, as pessoas vão, se eu divulgar, as pessoas vão dizer que eu vou querer aparecer e tal, então não. Então eu esperei, aí eu tava curado, eu divulguei para dar essa imagem positiva, né, para todos meus amigos, né. Olá, Ri, essa foi mais uma das suas vitórias, né, que você teve, não no profissional, mas no lado pessoal. Eu queria que você falasse do seu início. Você passou muita dificuldade também, né? Tanto quando você iniciou sendo jogador e depois também como treinador. Conta um pouquinho para quem não conhece sua história e falar um pouco desse início de uma trajetória vitoriosa. Bacana quando vocês falaram para fazer essa matéria, eu achei muito legal, uma oportunidade assim, de falar um pouquinho também, como é que era a minha vida com o meu pai e minha mãe. Acho que bacana ali foi nos anos 60, né? 62, 63. Meu pai tinha um rádio Axel. E eu ficava do lado dele, cara, tu não acredita, eu ficava do lado dele, que bacana isso aí, ó. É tu viver, tu ser pobre e não saber que é pobre, né? Eu acho que isso é muito bacana isso. E naquele momento, eu era paupérrimo, né? Então, mas meu pai tinha um radinho dele, Axel, e a gente sentava e escutava o Santos, né? Escutava o Pelé jogando em 63 e tal, e era muito bacana, né? Então a gente curtia. E o meu pai botou meu nome de Larry por causa do Larry Pinto de Faria. Né? Então, meu pai botava 2 traves assim, ó, e fechava e dizia assim, Larry, botava e ficava assim 11 metros, 2 traves e dizia, Larry, fecha os olhos. Eu dizia, pai, pra que fechar o olho? E botava a bola na minha frente e mandava chutar. Eu chutava o Larry Pinto de Faria batia mais meio 3 dedos, o pênalti ele batia mais pelo centro, e meu pai dizia, bate no centro forte. Então, eu convivia ali naquele momento ali com o futebol, com o Santos, e depois o meu pai botou o nome do meu irmão de Ademir, em homenagem ao Ademir da Guia, ao Domingos da Guia, entendeu? Meu pai era super esportista. Depois, nos anos, ali em 63, a gente teve muitos problemas em 63, eu ia eu ia pro exército com a minha mãe, meu tio era cabo do exército, eu ia buscar o rancho, tu botava nas costas, o meu tio era solteiro, ele trazia a comida pra gente comer, né, pra ter um extra. Eu ia com a minha mãe pra São Leopoldo, eu morava em Novo Hamburgo, ia pra São Leopoldo, rapaz do céu, estourou a revolução e o meu tio foi expulso. Essa cena foi muito legal, essa cena marca muito a minha vida, porque em vez do meu tio me dar o rancho, o exército me dar o rancho, meu tio foi expulso e veio morar com a gente. Então, uma boca a mais para comer.
Então a crise foi total. Então o pessoal fala muito em crise, né? Então a crise foi total. E a minha mãe, ela tinha eu como, assim, eu tinha 8, 9 anos de idade ali, 7, 8. A minha mãe tinha muito eu como assim, pô, eu era um cara, assim, um menino, já era maluco já naquela época, né? Então minha mãe me acordava de manhã e me levava pro trabalho dela para fazer a faxina nas casas e eu tinha que limpar as calçadas, carregar tijolo e fazer essas coisas. Então, esses serviços pesados minha mãe não podia fazer. Então, eu tava junto com ela, né? Então, essa parte da vida foi muito legal para mim, porque as pessoas perguntam onde é que eu busquei força para tentar chegar no número 1 do mundo. Mas essa trajetória ali, tu não tem psicólogo, tu não tem coach, tu não tem nada. Fisiologista, fisioterapeuta. Então, naquela época ali foi muito bacana. Aí eu, depois, no final dos anos 60, a gente foi morar numa vila que chamava Vila Nova, tá? E aí eu jogava futebol. Pô, eu adorava jogar futebol. E eu fui convocado pelo meu professor para jogar no Dente Leite do time. Cara, eu ia jogar em Porto Alegre. E aí a minha mãe, nós tínhamos nos separado do meu pai nessa época. E sabe o que aconteceu, Ceará? Foi uma coisa fantástica, uma coisa incrível, assim, que eu sempre sou iluminado, né? Eu ia jogar no sábado de manhã, né, com Dente Leite, e o meu professor de educação física chegou e disse: Larry, tu tem que trazer o teu birth certificate, o teu registro de nascimento, né? No Brasil é registro de nascimento. O registro de nascimento. Eu fui com a minha mãe: mãe, cadê o registro de nascimento? Como, mãe? Eu tô sem registro de nascimento. Naquele tempo era o documento mais importante. E meu pai tinha levado a caixa com os documentos. Aí eu fui na sexta-feira triste. Fui triste pro clube buscar ela, né? Ela trabalhava na Sociedade Aliança, no Novo Hamburgo. Fui triste lá, cheguei lá, sentei num banco, debaixo de uma caixa, e fiquei olhando os caras jogar tênis, cara. Falei, porra, amanhã de manhã meus amigos tudo vão jogar no Dente Leite, lá em Porto Alegre, né? Nós tínhamos um time bom, no Alberto Pasqualini, no Novo Hamburgo. Time bom, eu jogava de ponto direito. Eu não jogava de centroavante, porque era baixinho, né? Não dava, né? Aí os caras me chamaram para juntar bola de tênis. Na sexta-feira, cara, eu ia jogar meu campeonato de futebol, o campeonato mais importante naquele momento. Eu estava treinando para jogar o campeonato, eu fui convocado pelo professor e não pude ir. E aí a minha vida mudou naquela sexta-feira. Eu fui convidado para juntar bola, eu fui juntar a bolinha, comecei a correr. E os caras falaram que esse cara é muito rápido, né? Eu corria, ia lá, pegava a bola, via no poste, ficava atento. Aí me ensinaram a contagem, cara, em meia hora eu aprendi a contagem. E aí o lance foi muito legal, porque eu ia buscar minha mãe lá para acompanhar ela na volta, porque a gente voltava 11h30, meia-noite do trabalho. Minha mãe era auxiliar de cozinha da Sociedade Aliança. Aí eu trabalhei ali, fiquei umas 3 horas juntando bola. Eu falei, que coisa demais isso aqui, cara. Eu tô correndo, fazendo exercício, buscando as bolas e tal, correndo. E é demais, eu tô me exercitando, né? E aí terminou, eu sentei num banco, na frente do restaurante, na cozinha, sentei no banco. E aí o manager do restaurante me chamou lá: vem aqui secar os pratos. E eu, pô, que legal, pô, vou secar os pratos. E daí tu secava os pratos e ganhava uma Coca-Cola, uma Pepsi, né? Coca, Pepsi, ganhava um refrigerante, né? E eu falei, pô, que legal, fui lá secar prato, né? Porque naquele tempo secava com o pano de prato. Aí eu falei, que legal, daqui a pouco eu tava na cozinha secando lá e tal, porque depois eu ia embora. Aí chegou o senhor, que era o clube, e disse assim: Larry, o pessoal quer te pagar. Eu falei, pagar o quê? Não, tu juntou as bolinhas. Aí eu falei, pô, juntei bolinha. Daí o pessoal veio e começou a me pagar. Eu falei, puxa, que legal isso aqui, cara. Eu corro lá atrás das bolinhas, os caras não me pagam. Eu falei, eu não sabia que existia esse negócio de gandula, porque, pô, tênis naquela época, nem pensar, né? Era uma coisa, jogava taco, né, na rua, mas o tênis não... Aí o tênis entrou na minha vida. Entrou na minha vida naquela noite por causa do futebol, porque eu não tinha o registro de nascimento para jogar futebol. Essa é a famosa mão de Deus. Essa é a famosa mão de Deus. Essa muito legal. É assim que funciona, Larry. É assim que funciona. Foi muito legal, mas eu acho que tem essa... todo mundo estuda, eu acho que estuda e tem coach, não sei o quê, mas a vida tem que fazer as coisas com devoção, não adianta. Então, quando eu fui juntar a bola lá, eu tava feliz, eu tava fazendo aquilo ali com prazer, com devoção e tal, né? E assim minha vida inteira foi assim, né?
eu me devotava àquilo que eu estava fazendo ali. Aquilo ali me ensinou. Só que daí, quando eu entrei ali, comecei a juntar a bola, eu comecei a ver que, puxa vida, eu posso fazer uma coisa e ajudar minha mãe em casa, ganhar na família, ajudar mais, né? E a gorjeta era grande, né? A gorjeta era boa, o pessoal tinha muita grana. Então, tinha uns que pagavam mais, outros pagavam menos. Então eu falei assim, então, mas eu vou fazer isso aqui. Comecei a me dedicar ali, juntar a bola e tal. E a história foi muito bacana porque eu me apaixonei pelo tênis e peguei um pedaço de madeira e fui brincar com um pedaço de madeira, eu imitar os caras, né? Imitar os caras na quadra, lá numa quadra de futebol de salão que tinha. Tá? Eu fui brincar com um pedaço de madeira, porque eu não tinha raquete. Falei, pô, isso aqui é bacana, cara. Isso aqui, bate com essa madeira aqui. E aí, meu amigo, a gente começou a bater um do lado do outro, começou a bater com um pedaço de madeira. Aí o pessoal gritava, ei, vem pra cá juntar. E nós tava lá com o pedaço de madeira jogando, nós queríamos jogar. Nós já queríamos jogar. Então eu me apaixonei, foi amor à primeira vista mesmo. Primeira vez que eu entrei na quadra, foi nesse, acho que foi em 69, 70, por aí. Não, foi antes, porque depois eu acompanhei a Copa do Mundo de 70, eu acompanhei já na televisão. Mas foi 60, a partir de 67 a minha vida mudou. Eu comecei a entrar nesse passeio a juntar a bola, né? A questão de você jogou tênis e tal, mas a questão de, e aí você se apaixonou, mas você começou a entender o jogo, tudo. E como é que veio digamos assim, a sensação, né? Porque a vida é uma evolução de sentimentos, né? Veio os feelings que a gente tem. Como é que você sentiu que poderia ser um treinador de tênis? Quer dizer, ensinar. Mais uma vez essa história aí, esse ponto que tu tocou agora, tu é uma lenda do jornalismo, agora tu tá aí com o Beretta aí, pô, tocou num ponto assim, ó, incrível, porque veja bem, com 14 anos, Ceará, naquela época, o que tu fazia? Tu corria no Ministério do Trabalho e ia fazer tua carteira profissional, certo ou errado? Opa! Porque tu queria fazer tua carteira profissional para depois calcular, te aposentar, certo? Isso. Então, eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu vou mudar, eu vou estudar de noite. E aí a minha mãe, porra, mas o que tu vai fazer? Eu estudava num colégio, eu fiz o exame de admissão, passei. Eu estudei escola pública a vida inteira, né, na época, e passei no exame de admissão e fui para um colégio semi-internato. Né? E para entrar nesse colégio semi-internato, era muito duro, então eu passei no exame, consegui entrar. E aí eu queria estudar à noite para poder trabalhar durante o dia. E eu já jogava tênis, tinha 14 anos, né, 15 para 15. Aí eu olhei lá, precisa-se de auxiliar de serviços gerais, né? Era o primeiro emprego. Até com 14 anos, 15, eu fui lá, fiz minha carteira e me apresentei. Fui lá, já arrumei. Só podia estudar à noite se tu tivesse a carteira profissional assinada. Aí eu fui trabalhar de pregador de alma de aço, sabe? Bacana, pô. Eu ia lá, competia. Bem, quem pregava mais alma de aço? Eu era super competidor. E aí, de repente, o presidente do clube descobriu que o Larry, o filho da Orestina, porque eu era o Larry naquela época, filho da Orestina, que trabalhava no clube. Descobriu que eu estava trabalhando numa fábrica de calçado. E aí ele disse assim, esse menino não pode trabalhar numa fábrica de calçado. Eu jogava, competia pelo clube, e ele me pegou e me tiraram da fábrica de calçado. Me tiraram da fábrica de calçados, me levaram para... Não, tu vai ser auxiliar de serviços gerais aqui dentro. E aí em 1975 eu recebi, em 1974, eu recebi a primeira função. Eu era o sparring da escolinha, né? Mas eu era muito doido, né? E na parte da manhã eu trabalhava das 7 da manhã até as 11h30, eu trabalhava de auxiliar no jardim, arrumador de quadra e tal, eu fazia toda a função, porque eu não podia ficar parado. Eu falei, de manhã eu vou ficar ali caminhando, à tarde bater bola com as crianças, não. Então eu botava um macacão azul e tal, e trabalhava no jardim pela manhã, e à tarde eu fiquei de auxiliar. Auxiliando a professora, 1974. Aí no final do ano,
eu adorei. Pô, eu ficava ali batendo com as crianças e tal, incentivando e tal. Cara, chegou no final do ano, o vice-presidente do clube chegou para mim e falou: Larry, o ano que vem tu vai ser o responsável pela escolinha de tênis da Sociedade Aliança de Novo Hamburgo. Aí tu já viu, né? Em 1985. Até ali tu fez sparring e tal, bater bola, jogar sete com as crianças e tal, é tudo bacana. Mas aí me deram, em março de 75, me entregaram 28 alunos, 28 crianças, e me entregaram para mim e disseram: tu vai ser o responsável pela escolinha, a tua carteira assinada, tu ganha um salário mínimo na carteira. Naquele tempo era um salário mínimo, nada de extra. E eu não queria nem saber quanto eu ganhava. Por quê? Porque eu queria, porque a minha mente estava lá na frente. Eu queria ser realmente um professor de tênis e queria evoluir. Então aí um dia, com 17 anos, eu assumi a escolinha de tênis da Sociedade Aliança Novo Hamburgo. E foi bacana, porque daí em março, eu já estava terminando o meu high school, né, o meu colegial. Aí eu estava sempre estudando. Eu estudei 14 anos à noite para poder me formar. E aí eu falei assim: puxa vida, eu tenho que buscar mais desafios, né? E eu me propus, naquele ano de 75, a ser um professor de tênis um pouquinho diferenciado. Eu falei assim: bom, em março eu botei uma meta para chegar já em dezembro, todas as crianças saberem bater direita, saber bater esquerda e sacar. Porque fazer voleio era difícil, só tinha 3 ou 4 bolinhas. Não é hoje 500 bolas, né? Hoje está muito bom para dar aula de tênis, para praticar. Mas na época era 3 bolinhas, então tu tinha que te virar nos 30, né? E eu lia o Tilden, né? Que era o precursor do tênis naquela época, o livro do Tilden, baseei naquele livro. Então eu lia bastante, pegava, não tinha muita coisa para ler, mas pegava e já... No final do ano, os 28 alunos estavam jogando muito bem, estavam jogando, batendo direita, batendo esquerda e sacando. E daí eu recebi uma homenagem em 1975, dezembro, eu recebi uma homenagem dos pais, fizeram uma festa e fizeram uma homenagem muito bacana que, assim, me deixou muito, muito louco. Porra, eu realmente fiz um bom trabalho, acho que eu vou ser um bom professor. Aí... tive que me alistar no exército em 76 e aí veio a paulada. Aí tu era obrigado a ir pro exército, né? E aí eu fui pro exército e fiquei um ano lá dentro do exército. Eu já tinha praticamente o terceiro ano, eu podia esperar um pouquinho mais e fazer o NPOR, o CPOR, eu podia entrar para a escola de cadetes, né? Porque eu estudava, não parava de estudar. Eu falei: mãe, não, eu não vou esperar, eu vou pro exército mesmo, vou fazer a tropa, porque a tropa vai me ensinar bastante coisa, né? Achei que ia ensinar bastante coisa e fui. E teve uma cena muito bacana, porque eu fiz o curso de cabo do exército. Fiz o curso, e passei. Quando eu ganhei o primeiro salário, cheguei em casa, entreguei pra minha mãe, a minha mãe pirou, né? Falou: pô, filho, o salário aumentou. Eu falei: legal. E então eu em 76 eu tive que fazer o exército, e em sábados, quando eu tinha folga, eu ia pro clube, batia a bola, treinava, e tinha o pessoal que batia, já era a primeira classe e tal, eu ia lá treinar com eles, né? Batia bastante quando dava, não parei de jogar tênis, né? E até representei o clube naquela época, nos torneios de clubes. Aí em 77 eu voltei pro Aliança, mas eu tinha falado pra minha mãe quando eu tinha 17 anos, que com 19 anos, 2 anos depois, né, quando comecei a dar aula, eu queria vir para os Estados Unidos, né? E a minha mãe disse assim: tu é maluco? Eu não acredito. Eu falei: não, mãe, eu tô sonhando, porque os Estados Unidos era o top do tênis, né? Os Estados Unidos era onde acontecia tudo. Eu queria vir para cá. Então eu planejei assim, né, botei uma coisa na minha cabeça que eu queria vir depois de 2 anos, em 79. Aí eu fui pro exército. E outra coisa, eu fui segurança do Geisel, né? Né? Fiquei segurança dele, tudo. E essa experiência que eu tive no exército, todo mundo fala muito do exército. Eu só quero deixar uma coisa bem clara para todos vocês.
foi uma experiência muito bacana. Por quê? Porque eu já tinha eu estudei muito, eu tinha um conhecimento muito, muito forte, tinha desenvolvido bem, eu peguei uma turma muito legal. E eu só tive pessoas maravilhosas dentro do Exército que me ajudaram muito, porque eu tinha que estudar física, porque eu continuei estudando na escola, e os meus sargentos, tenentes, capitães da minha, como eu era um cara muito disciplinado por causa do tênis, eles me ajudaram muito. Eu tinha aula de física à tarde, de física mesmo. Um dia eu tirei nota 10 na sala de aula, e uma professora chegou para mim e falou assim: Larry, tu colou? Eu falei: não, o sargento Acauã me ensinou no Exército. Então, quer dizer, foi muito bacana, eu só levo boas lembranças, nunca fui induzido a nada, tá? Eu fui um cara assim, ó, com a cabeça muito aberta, e foi muito bacana, eu aprendi muito lá dentro. Aprendi muito por quê? Porque eu já fui formado lá para dentro, né? Eu já tinha a minha mente para essas coisas. Então foi aí que começou tudo, dentro da Cidade Leandro. Depois de lá eu saí já. Um dia eu estava limpando piscina, quando eu voltei, eu não estava mais, não era mais professor da Aliança, e eu estava limpando piscina, passando cloro, né? E limpando uma piscina, limpava com a mão antigamente, com a mangueira, né? Uma piscina enorme. E aí chegou uma pessoa e disse: Larry, eu quero te contratar. Eu falei: pô, contratar para quê? Tu vai ser o professor em São Leopoldo, né? Aí eu falei assim: só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Como é que tu vai me contratar para ser professor em São Leopoldo? Eu falei: quem sabe eu vou para lá e faço 2 semanas de teste e tal, se eu sirvo, né? Aí o cara disse: não, eu já te conheço, tu vai ser o nosso professor lá no clube. Aí eu fui para São Leopoldo em 77, eu trabalhei em São Leopoldo. Eu pegava um ônibus, Ceará, e botava o ônibus central, fazia Novo Hamburgo, São Leopoldo, de manhã, e eu pegava o ônibus, pegava minha raquete, entrava no ônibus, assim, no meio do pessoal, e ia para São Leopoldo, trabalhava o dia inteiro, saía correndo do clube, pegava outro ônibus e ia para a escola, porque eu tinha que fazer o 4º ano do high school. Naquela época eu fazia 4 anos. Aí no final do ano eu já decidi, eu queria muito fazer medicina. Eu adorava. Eu queria muito fazer medicina, mas para ir para URGS em Porto Alegre não tinha condição, não tinha cacife para fazer cursinho e tal. E aí eu falei: não, eu vou fazer educação física. Puta, mais uma vez fui iluminado. Fiz educação física, foi o que me salvou. E aí começou a minha carreira ali em Novo Hamburgo. Mas é uma coisa bacana que nós estávamos falando muito, se fala muito hoje. Quanto eu vou ganhar? Quando a pessoa convida para trabalhar numa empresa, qual vai ser meu salário? Caralho, naquele tempo, cara, uma coisa muito bacana. Outro dia eu fiz essa live para os técnicos estrangeiros e falando inglês. E uma das coisas assim que eu nunca não queria saber. Eu era tão feliz de ter recebido essa oportunidade, de ter recebido essa raquete, né? Porque tu vem lá de baixo e tal, tu recebe essa raquete e eu queria saber era de transformar as pessoas que estavam do meu lado. Então, quando a criança, por exemplo, o forehand dela, o backhand dela, posso falar em inglês? Não, a direita ou a esquerda, né? Pode. A direita ou a esquerda não estava funcionando, então eu dizia assim: não, sábado de manhã tem que tá aqui no clube. Aí o pai dizia: mas pra que lá? Não, porque essa semana o forehand e o backhand, o vôlei não tá bom, precisa trabalhar. Larry, mas não, eu quero dar um extra. Então a minha mente se voltava sempre para aquele que eu estava trabalhando ali, né? Então acho que essa é uma das grandes como digamos assim, um paradigma para vencer, né? Para mim ter vencido foi realmente não ter olhado para essa parte aí. Tu ser professor de tênis naquela época, ganhar um salário mínimo, pô, tu é professor de tênis, ganhar um salário mínimo, tu falou, naquele tempo a raquete, ou tu era rico, né, e tu falou que uma cena que eu tinha que esconder a raquete, aconteceu mesmo, o pessoal me gozava da minha cara que eu não era jogador de tênis, eu não era, eu dizia assim: tu não é jogador de tênis, tu veio dessa vila, né, eu morava numa vila bem pobre, então, eu nunca olhei para saber. Eu queria saber o seguinte, eu queria saber naquele momento como é que estavam os meninos. Eu acho que o grande lance da minha carreira, que eu chorei muito,
foi em 1978 em Belo Horizonte. Teve o Campeonato Brasileiro e, puxa vida, dois jogadores do meu clube foram campeões brasileiros. Foi a Rubia Schwan e o João Suete. Eles foram campeão brasileiro de 10 anos, né? E a gente, ali eu chorava, eu caminhava na rua, eu chorava. Porque ali foi assim, eu recebi a primeira, digamos assim, foi o primeiro louro, né, de um trabalho, né? Então foi muito bacana, eu acho, eles terem sido campeões brasileiros naquele ano de 78, né? E aí foi a minha história, né? A história foi crise em cima de crise, né? Olá, Ri, você falou do seu principal objetivo em transformar pessoas, né? E quando a gente fala no esporte brasileiro, do futebol não tem como não falar do Pelé. Na Fórmula 1 não tem como não falar do Ayrton Senna. E no tênis não tem como falar do Guga, né? Não falar do Guga. Eu queria que você falasse como que iniciou esse projeto com o Guga. E você praticamente foi não só um treinador, mas foi um pai também para o Guga, né? Pelo que a gente vê o Guga falando. Sem dúvida nenhuma. Mas tu falou uma coisa muito bacana, né? O Pelé, coisa assim, olha só que legal isso aí, né? O Pelé, ele foi o exemplo, né? Tu vê, eu falei no início, 62, 63, e depois 66 eu chorei muito, né? 66 eu chorei com meu pai, quando nós perdemos para Portugal, né? Tomamos um balaio ali de Portugal, escutando no rádio. Mas o Pelé, Pelé era o suprassumo para nós, garotos, né? Ele era tudo. A gente viu o Pelé assim, como um exemplo, né? O Edson Arantes Nascimento. Então o Pelé participou da minha criação, participei vendo o Pelé. A história do Guga é uma história assim, que eu vou dizer assim, ó, tinha tudo para dar errado, né? Pô. A curva estava completamente para um lado oposto, né? Foi um desafio muito grande, né? Foi em 1984, o pai dele me ligou, né? O pai dele me ligou: olá, Reto, final do ano, eu preciso de um treinador para o LIC, para um clube lá do Florianópolis. Eu preciso de um treinador. E eu tinha um amigão meu, o Paulo Rosa, e ainda tem, ele ainda joga tênis, mas só para contar a historinha rapidinho. Aí ele disse: Larry, tu tem alguém para me indicar, para trazer aqui para o LIC? Eu quero alguém. Mas o pai dele era muito esperto. Para vir aqui, eu quero botar um treinador aqui para meus filhos e para o clube, né? Porque ele era apaixonado por tênis. E aí, no final do ano, eu tinha que levar um jogador que morava comigo, o Marcos Barbosa, eu tinha que levar ele para Florianópolis, entregar ele para a família, né? Terminou o nosso ano, entregava ele para a família e voltava. Então, eu saí de manhã, cedinho, com o Paulo Rosa dentro da Brasília Amarela. Eu tinha uma Brasília Amarela 77. É muito bacana, porque depois eu tive que recondicionar o motor ficou mais potente, né? Mas aí eu tinha essa Brasília Amarela 77, a gente foi para lá de manhã, eu cheguei lá e apresentei o Paulo Rosa pro pai dele. A gente se conheceu e foi muito bacana. O pai dele fez um churrasco na beira da piscina, tocou violão e tal. Aí eu levei o Paulo no clube maravilhoso. Aí eu falei: Paulo, tá aí, ó, Paulo. Tá aí, que coisa linda e tal. Mas o Paulo era muito... o gaúcho, ele gosta de ficar no canto dele, né? Então, quer dizer, tirando as exceções, né? No meu caso. E ele foi assim, ele disse: Larry, eu não vou sair daqui. Ele trabalhava da Aliança, eu não vou sair e tal. A esposa tinha um emprego na escola, né? Emprego legal na escola, não foi. E aí, em 85, eu estava na quadra. Em 85 eu treinava o Marcos Barbosa. Eu estava na quadra, em uma quadra de tênis, e apareceu aquele barbudo com o Guga, pequenininho. Apareceu em janeiro de 85, apareceu e veio com o Rafa e ele.
Aí o pai dele olhou pra mim e disse, pô, o pai dele adorava assistir meus treinos e tal. O pai dele era esperto. Tá? Uma vez a gente ficou hospedado no Pacaembu, hospedado no alojamento, e o pai dele tava sempre com a turma lá. E ele ficava sempre ao meu redor, né? Ele ficava sempre rodando, né? Então ele via, eu tava com a gurizada, reunia a gurizada de manhã, acordava às 5h30 da manhã no alojamento do Pacaembu, a luz já acordava a gurizada já para tomar o café e sair os torneios, e ele tava sempre junto, uma cena legal. E aí em 85 ali, o pai dele veio e falou para mim, olha, eu tenho o Rafa batia bem, o Rafa tinha uma direita continental, né? Naquele tempo jogava com continental. Aí ele disse, tem o Guga, mas Larry, eu quero que tu treine o Guga. Aí eu falei, quantos anos tem o Guga? O Guga tem 8. Eu falei, Aldo, é muito cedo ainda. Deixa ele jogar futebol de salão, deixa ele surfar, deixa ele brincar. Mas eu te prometo, pai, eu era amigão dele, te prometo que um dia eu vou treinar ele, tá, Aldo? Aí, pô, aí no dia 24 de maio, acho que foi de 85, eu tava em Novo Hamburgo, na minha casa, eu tinha sido operado de pedra nos rins, tava lá sentado, eu não pude ir para Curitiba, eu não pude acompanhar o torneio por causa dessa operação, que eu tirei 2 pedras, dois cálculos renal. Aí eu recebi um fonograma da mãe do Guga dizendo que ele tinha falecido em 85. Meu Deus do céu. Aí a casa caiu, né? Eu falei, puxa vida, eu prometi pra ele que eu ia treinar o filho dele Aí foi impressionante essa história. Mas voltando um pouquinho, em 85 eu conheci ele, daí eu prometi pra ele que eu ia treinar ele. E eu falei, agora o que eu vou fazer, né? E nessa época aí o Ceará falou pouco, eu tava começando a entrar um pouquinho no lado, eu fui católico a vida inteira, entrei um pouquinho mais no lado espírita também, né? Pra reunir as duas coisas e buscar como é que é? Buscar respostas que não existem, né? As respostas não existem, a gente tem que... E aí eu comecei a ler bastante e tal, e eu falei, puxa vida, eu comecei a ler, me entrar bastante na parte do espiritismo, né? E unir as duas coisas, né? Minha mãe, minha família católica. Aí quando eu me mudei para Santa Catarina, em 86, que tem um lance muito legal aí em 86, vai fechar muito bem a história. Como é que foi que eu mudei para Santa Catarina? Porque o gaúcho ele é nato, ele é raiz, ele quer ficar lá dentro. E aí, no final do ano eu fui para Nova York, eu tinha um torneio em Nova York com o Marcos Barbosa, e eu fui renovar com a Aliança, com a Sociedade Aliança Novo Hamburgo. Fui renovar com a Sociedade Aliança Novo Hamburgo, o diretor chegou para mim lá, pô, nós fechamos contigo, a tua proposta tá boa, nós vamos fechar. E aí, olha as coincidências, aí eu disse, tá bom então, vamos assinar o contrato. Ele falou, mas tem uma coisa, o outro técnico que trabalha contigo, nós temos que mandar embora. Eu falei, como é que é a história? Não, porque nós vamos ter que escolher entre tu e o outro. Eu falei assim, só um pouquinho. Aí eu era completamente sozinho, eu já morava sozinho. Apesar de morar em Novo Hamburgo, a minha família era de Novo Hamburgo, mas eu tinha já eu tinha comprado minha casa no BNH, 20 anos para pagar e tal. Tinha vendido o meu carro, eu falei da Brasília Amarela, porque eu peguei uma Brasília Amarela, porque carro para mim não existia. Então, nós temos que mandar o outro coach embora, o outro treinador embora. Eu falei assim, não, pessoal, ele tem 2 filhas e eu não vou aceitar a proposta de vocês, e a partir de agora eu não sou mais técnico da Sociedade Aliança Novo Hamburgo. Você tá maluco? Essa proposta, sei lá, era 30 salários mínimos hoje, mais ou menos assim, fixo, né, um salário fantástico. E aí eu era solteiro, tinha 28 anos de idade. Eu falei assim, eu solteiro, eu posso me virar nos 30. Agora, esse cara tem 2 filhas, aí eu vou deixar... Aí eu peguei, abracei todo mundo e fui embora. Aí eu botei uma barraca dentro, e botei a barraca dentro e fui embora. Eu acampava sempre 30 dias sozinho e terminava em Santa Catarina. Aí eu fui embora Aí eu chamei meu irmão tinha uma casa, falei, o negócio é o seguinte, eu vou fechar essa casa aqui, tá aqui a chave, tu te muda e vem morar aqui que eu vou em frente. Ele falou, o quê? Eu falei, não, eu vou embora pra Santa Catarina, não sei. Aí ele, mas tu tem emprego? Eu falei, não tem emprego. Não tem emprego, não tem nada. Vou embora.
Foi embora. Eu não sei o que aconteceu. Eu fui embora. Primeiro eu vou acampar, ficar 30 dias acampado. Eu fui para Santa Catarina, tive várias reuniões em Florianópolis para assumir alguns clubes, né? E quando eu sentava na frente das pessoas para as reuniões, e quando eu tinha algumas palavras-chave que eu perguntava, eu olhava no olho, e às vezes a pessoa não olhava no meu olho, né? E eu já estava estudando bastante, eu falava assim, não quero. Mas como esse clube? Não quero. E aí eu assumi uma posição muito difícil em 86, porque era ser técnico privado. Tu imagina, tu tá buscando o teu salário todo mês fixo, é muito melhor, né? Então eu arrisquei tudo, eu falei, tô com a barraca dentro do carro e tal, e fui embora. Aí eu arrumei um apartamento para em Balneário Camboriú, um apartamento lá, e fiquei lá. E aí eu fui trabalhava com o Marcos, aí o Marcos, esse jogador, e o pai dele, acertamos lá, fiquei, e fui me virar nos 30. E aí comecei a jogar torneios também em Santa Catarina, né? Jogar torneios, primeira classe e tal, jogar torneios, e eu via sempre a família, né, a Alice, com o Rafa, com o Guga, eles iam olhar, e eu brincava sempre, eu ia na tela, brincava, eu gostava de jogar alegre, eu gostava de jogar feliz. Eu fazia o approach, ia pra rede, o cara me passava, eu falava, naquele tempo tu brincar, eu era o cara, ganhei uma raquete, a raquete salvou minha vida, por que eu vou estar triste, né? Então eu queria me divertir, então eu via muito o Guga, a Alice, o Rafa nesses torneios, né? Muito bacana. E foi em 1989, aí sim. Aí no meio do ano eu tinha uma equipe em Blumenau que chamava Ceval, uma equipe lá, uma equipe bacana, uma equipe, toda estruturada. Era uma equipe assim que dava tratamento dentário, dava um salário mínimo para cada atleta registrado na empresa, na Ceval. Então era um projeto fantástico, foi um projeto fantástico que a gente conseguiu montar lá dentro. Em 89, em setembro, eu fui falar com a Alice, né? Eu falei, Alice, aí eu falei, não, agora é o momento. O Guga estava com 13 anos, agora é o momento de eu falar com ela. Aí eu fui falar com ela, em setembro de 89, eu fui falar com ela, Alice, em 1990 eu gostaria de ter o Guga no time, né? Aí surgiu um baita de um pepino, porque o diretor de marketing da empresa, quem é o Guga? O Guga não tem resultado. Eu falei assim, não, mas esse menino tu não entende, esse menino é muito bom, ele é alto, tal, magrão, desligado e tal. Não, mas o melhor é o fulano de tal. Ano que vem nós vamos ter muito mais marketing. Naquele tempo tu recortava as páginas do jornal, fazia o marketing, né, da equipe, né. Então nós vamos ter, em vez de ter 25% de marketing, nós vamos ter 50%, porque o jogador está ganhando tudo. Eu falei, não, mas eu quero o Guga. Cara, meu Deus do céu, foi um perrengue. Mas daí a Alice disse, Larry, a gente pode se apresentar já em 1990, em janeiro? Eu falei, claro, Alice, vamos lá. Aí foi. Em 89 ele foi fazer uma viagem que eles tinham programado, aquela viagem para os Estados Unidos, ir para Disney, passear e tal, e jogar alguns torneios. Aí em 90 eu me encontrei com o Guga em São Paulo, no Pinheiros, e daí foi o meu primeiro, assim, dia 4 de janeiro, foi o meu primeiro encontro com ele, daí eu disse, Guga, vamos lá? Aí ele, vamos lá onde? Eu falei, vamos treinar. Aí eu fui treinar com ele, numas quadras cobertas ali no Pinheiros e tal, e aí eu comecei a bater com ele, eu olhei pra ele assim, eu falei, essa tua esquerda aí não dá, cara. Essa tua esquerda aí tu não vai subir nem em bonde, né? Naquele tempo se usava esse termo, né? Não vai subir nem em bonde. Aí naquela hora ali, não sei o que aconteceu. Eu tive jogadores, o Marcelo Henneman, o Cláudio Petri, o Fernando Reze, o João Suete, o Carlos Eduardo Suete, era a escola com uma mão só, né? Então eu batia a minha esquerda com uma mão só. Então naquele tempo a gente usava bastante, meus jogadores todos aprenderam a jogar com uma mão só. E aí eu falei assim, a tua esquerda tá muito reta e tal, vamos mudar essa esquerda agora. Daí ele falou, aí eu tenho o Banana Ball. Semana que vem, daqui 3 dias começa o torneio. Eu falei, não interessa, cara, esse torneio não vale nada. Como não vale nada? É o Banana Ball, 14 anos. Banana Ball no Pinheiros. Ele falou assim, eu falei pra ele, tu acredita em mim? Ele falou, ele falou, acredito. Acredito. E aí eu falei, então, tu tá me ouvindo? Tô. Então vamos mudar agora a esquerda? Vamos. Aí mudei a esquerda dele, chovia, a sorte choveu 3 dias, aí conseguimos fazer uns treinos escondidos lá, e aí foi.
E foi o que aconteceu, ele jogou já com uma mão só, de uma hora para outra, e chegou às quartas de final. E ele perdeu pro cabeça número 1 na época, que era o Antônio Vucik, né? E aí acho que começou o grande encontro meu, e eu já pensando sempre no Aldo, né? Então, e uma das cenas mais legais, Ceará e Beretta, as cenas mais legais, daí eu trouxe ele para Serval, lá e a gente entrou na quadra, um clube muito bonito, né? Entrou na quadra, e ele entrou na quadra para começar o primeiro treino, e ele olhei para ele assim, eu falei, o que tá fazendo aqui? Daí ele olhou para mim, eu falei, jogar tênis. Eu falei, tá bom, só vou dizer uma coisa para ti agora, eu gosto de ti pra caramba, tu é um menino alegre, quero que tu continue assim, mas tem uma coisa, tem uma pessoa lá em cima que tá olhando a gente, e esse cara vai me cobrar pra caramba, e ele vai puxar meu pé se eu não te tratar da maneira profissional. Ele me conheceu profissional. Então aqui dentro, quando tu entrar aqui dentro, tu vai dar 100% de ti, certo? Aí ele olhou pra mim e falou, Larry, tem razão, quando eu estiver aqui dentro eu vou dar 100% de mim. Agora, quando tu estiver lá fora, vamos dar risada, vamos brincar, vamos jogar baralho, jogar dominó, jogar tudo que tu quiser. Mas aqui dentro, quando tu entrar aqui dentro, isso aqui é um santuário para mim, a quadra de tênis. E agora, conhecendo um pouquinho minha história, vocês imaginam o que é uma quadra de tênis para mim. O que é uma raquete, o que é uma bolinha, o que é uma quadra de tênis, o que é o saibro. Então, eu botei na cabeça no primeiro treino lá, e aí ele já encarnou essa parte aí. E ele entrou na equipe. Daí, em julho de 1990, deu um problema muito sério na equipe lá. Eu até não gosto de falar, né? Um problema sério lá dentro. De grana! Eu fiquei sabendo de algumas coisas, né, Ceará? E eu, mais uma vez, cheguei e pedi minha demissão. Falei, putz, eu não vou ficar aqui dentro e tal. E os jogadores, todos eles, começaram a chorar e tal. Eu fui me despedir, era o Márcio Carson, o Guga, o Boscardin, o Rebelo. Era uma equipe exemplo para o Brasil inteiro, né? Uma equipe muito bacana. Começaram todos a chorar e tal. E eu, bom, agora no 90, mais uma vez, eu tô a ver navios, né? Mas eu tive que sair porque eu não queria compactuar com as coisas que estavam acontecendo e saí. Cara, passou 3 semanas depois, a mãe do Guga me liga. Ele liga e diz, Larry, o negócio é o seguinte, o Guga tá saindo de lá. Eu falei, como é que é? Não, Alice, pelo amor de Deus, Alice, pelo amor de Deus, não deixa ele sair. Daí a outra menina, a Carolina Boscardin, de Joinville, também estava saindo. Não, o Guga chegou pra mãe e disse, mãe, eu vim aqui pra treinar com o Larry Passo. Tô saindo, tô indo embora. Aí foi, e aconteceu uma cena incrível, né? Em 1990, os caras não deixaram levar as raquetes dele, as raquetes eram patrocinadas pelo clube. E ele foi para Florianópolis, não tinha raquete. E aí, foi umas coisas incríveis. Eu liguei para São Leopoldo, tinha um ex-jogador que treinava comigo lá, ele tinha 4 raquetes, assim, ó, de 1987. Eu tinha pego essas raquetes na Puma, na Alemanha, e ele usava essas raquetes. Eu falei, como é que estão essas raquetes aí? Tu ainda tem? Ele falou, tenho. E como é que estão? As condições estão boas? Ele falou assim, estão meio raspadas, não tem nenhuma quebrada. Eu falei, então manda as 4. Botou no ônibus e veio as 4 raquetes. Aí eu peguei essas 4 raquetes, e disse, Guga, a partir de hoje vai jogar com essas raquetes aqui. Ele olhou, pô, vamos lá então. Aí eu fiz uma coisa bacana, eu fiz um acordo com a Alice, e a Alice disse, não, agora tu vai ter que enfrentar essa pandemia, né? Esse perrengue, né? Tu vai ter que, senão ele vai largar o tênis. Eu falei, não, vamos dar um jeito. Aí arrumamos mais um jogador de Florianópolis para dar uma amenizada. Eu disse, Alice, como é que vamos fazer isso aqui? A Alice disse, não, Larry, tu vem para cá durante uma vez por mês, uma semana inteira, tu vai fazer uma semana inteira. Eu propus para ela, né, fazer um intensivo de uma semana para poder manter ele comigo. E aí eu peguei e tirei o meu salário. Eu falei, não, vamos
vamos diminuir, né? Tu vai pagar menos, porque tu vai me dar a semana de hospedagem e tu vai pagar, e eu vou comer aí, né, na tua casa. Então, vai pagar menos que o outro. Então, deu uma de meio de Robin Hood, né? Tirava do outro que tinha mais e dava para ele. Mas nesse período aí foi muito bacana. Eu acho que uma coisa que eu tenho que agradecer muito a uma equipe alemã, que eu fui trabalhar em 88 na Alemanha. Eu trabalhei lá e fiz um trabalho bacana lá, fui coach da equipe, e um diretor do clube gostou muito de mim. Ele via eu dar treino, e ele um dia era o Mr. Corpas. É uma história bem bacana para contar. O Mr. Corpas, ele tinha fugido na Primavera de Praga, em 1968. Ele tinha fugido e tinha ido para a Alemanha. E ele era húngaro, né? E trabalha do Slovak, depois ele ficou alemão. E o diretor do clube era tenista, jogou pela Copa Davis pela Hungria. E ele via eu dar treino. Ele olhou para mim um dia e chegou para mim: Larry, tu dá treino para a equipe, mas tu nunca olha o relógio. Tu nunca olha o relógio, Larry. Eu não tinha me dado conta disso. Aí eu falei: mas Mr. Corpas, porque eu quero ver a equipe em dia e tal. Quando eu ver que tá tudo em dia, a gente para o treino, a gente vai lá depois. Aí os jogadores alemães sempre terminavam o treino e ia lá tomar uma cerveja. Então, quando terminava todo o treino, estava tudo mortinho já e tal, eu ia lá. Aí o Corpas vinha bater papo comigo. Daí ele disse: lá, e tu nunca olha o relógio. Aí foi muito bacana, porque ele disse: um dia eu vou mandar uma equipe da Alemanha treinar contigo aí. Aí foi. Aí já em 1990 veio 6 jogadores da Alemanha em abril treinar comigo em Balneário Camboriú. Isso tudo eu fazia tudo meio artesanal, né? Pegava, ia para os clubes, arrumava um clube e tal. Umas amigas minhas cozinhavam e tal, e a gente fazia um bem bolado. E eles me pagavam aquelas 3 semanas, praticamente o que eu ia ganhar o ano inteiro, né? Então eu pegava esse dinheiro e guardava. E dizia: pô, agora eu tenho o meu ano garantido para poder trabalhar para me doar a esse menino. Então foi uma doação, né? Então em 90 e 91 eu fiz isso. Esses jogadores vieram para a Alemanha. E bacana isso, porque em 1992, Ceará e Beretta, em 1992 eu levei o Guga com 15 anos. Cara, 15 anos, tem que ser louco da cabeça. Por 3 anos, por 3 meses, quase 4 meses, para a Europa. Tu vai ter que conhecer Roland Garros, tu vai ter que conhecer, porque eu vinha já desse aprendizado todo na Europa. Eu falei: não, tu tem que ir para a Europa, porque senão tu não vai conseguir alcançar, né? A gente vai ter que fazer em 6 meses, talvez, ganhar 2 anos. Eu sempre dizia para ele, eu tinha metas, né? E aí a gente foi para a Europa e, graças a Deus, essa família alemã lá me recebeu e a gente ficava lá na casa. Então eu rodava pela Europa e tal e voltava para essa casa. Aí começou toda a história. Mas acho que foi ali, 92, foi a peça-chave. Mas o Aldo, essa parte perguntou como é que eu conheci o Guga, essa parte do pai dele, muito importante, né? Você começou a trabalhar com o Guga e depois você acabou virando um treinador do Guga. E essa história entre vocês dois acabou rendendo o que foi o maior fenômeno brasileiro do tênis, né? O que você fez para ele virar esse fenômeno, fora o talento, evidentemente, que ele tinha? Eu principalmente, uma das coisas, as pessoas perguntam: quando é que tu começou a enxergar que tinha uma história, tinha tudo para dar errado, né? Porque ele não era, na época, o jogador que era atleta, que despontava, né? Mas o raciocínio dele era fantástico. Então, outra coisa, dele ser um cara desligado, gostava, ele tava no momento agora, e daqui a pouco ele desligava e saía, né? Era bacana isso, porque eu havia trabalhado muitos anos da minha vida com outros jogadores profissionais também, que o nível de estresse deles era muito alto.
Então, quando eu conheci o Guga, a primeira coisa, eu falei, puta, esse cara desligado, esse cara eu acho que eu dava pra apostar. Né? Então, aí eu depois, com 18 anos, e ele começou a deslanchar, eu falei assim, puxa vida, esse cara, o raciocínio dele é muito rápido. Né? Ele consegue, quando ele começou a viajar pela Europa e tal, começou a ver as coisas, eu apresentei para ele a Europa, apresentei os Estados Unidos, ele começou a ver mais, eu comecei a ver nele essas qualidades. Eu falei, o jogador de tênis, ele tem que saber ler, né, a próxima jogada. Então, esse cara aí, eu acho que ele tem um raciocínio diferenciado de todos os outros. Então, com 18 anos ali, realmente, eu praticamente me atirei de corpo e alma nele, né? Mas a cena mais incrível foi quando ele tinha 14 para 15 anos, que ele disse que para que ganhar o jogo se eu vou morrer, né? Essa cena ficou marcada na minha cabeça, porque se eu não tivesse ali do lado dele naquele momento, né, ele ia ficar com esse nó, né? Se vocês falaram que eu fui pai dele, um pai bem duro, né? Mas eu disse, aquele momento ele foi importante, porque eu tinha que tirar esse nó da cabeça dele. Eu tinha que tirar a morte do pai dele da cabeça dele. Senão ele não ia jogar tênis. Ele ia entrar na quadra, olhar os caras e assim, ficar com pena dos caras. Ganhar dos caras por quê? Porque ele ia morrer. Aí eu falei pra ele, olha, Guga, nós vamos tomar aqui pra passar esse momento e vamos desfrutar desse momento. Esse momento vai ser show pra nós, né? Então tudo que a gente fazia como algo mais, né? E outra coisa importante, outro fator importante na vida do Guga foi o Guilherme, né? O Guilherme, ele teve paralisia cerebral, acho que já dentro do útero da mãe, então ele nasceu já com uma paralisia. Então, quando eu passava com o Guga na casa dele, era uma cena incrível, essa cena, e fica marcada na minha cabeça, quando eu falo muito, eu dou muitas vezes palestras, essa cena ficou marcada, porque a gente sentava ali no chão, não fugindo da tua pergunta, sentava no chão, e o Guilherme, o Guilherme adorava que a gente cantava parabéns, né? Então eu dizia, Guga, vamos lá, parabéns a você, e ele dava risada, né? Dava risada, e a gente sacaneava ele, parou, tá triste. Na cabeça do Gui, ele ficava alegre e ficava triste, porque eu mostrava pro Guga essas duas partes. E aí eu cheguei na cabeça do Guga e disse, Guga, o teu irmão, porque, pô, eu estudei, eu graças a Deus, né, na faculdade, naquele tempo na faculdade a gente estudava, né. Aí eu disse assim, dentro da cabeça do Gui, nós somos as pessoas estranhas para ele, e ele tem o mundo dele. Então quando ele sorri, Guga, é muito legal, Guga, então ele tá sorrindo, ele tá feliz. Então quando a gente sacaneava ele para ficar triste, para mostrar esses dois sentimentos, de tristeza e de alegria, né? Eu dizia, Guga, ele é feliz, Guga, não vamos ficar tristes. Então a gente levava ele para a quadra de tênis, e a gente jogava a bolinha nele, e ele fazia, né, toda. Então essa parte foi muito importante para moldar essa consistência mental do Guga. Então quando ele começou a receber os estímulos, né? Receber os estímulos de alegria, jogando, vencendo, perdendo, né? Ele conseguia destruir as derrotas mais rápido do que quase todos os outros jogadores. Então, essa coisa que eu disse pra ele, ó, Guga, vamos viajar pela Europa? Vamos. Tomava, perdia, com 15 anos, então eu dizia pra ele assim, tu tem 1 hora pra ficar triste. Por exemplo, de casa, né? Então, eu tenho 1 hora pra ficar triste. Agora, olha essa tristeza. Aí ele destruía a tristeza. Eu disse, bom, agora, meu amigo, agora a vida continua. Vamos lá, vamos treinar de novo, vamos acordar amanhã às 7 horas da manhã, vamos correr, fazer nossa corrida, e a vida vai continuar. Então ali foi uma construção toda mental, né, a física e a técnica, tudo foi uma construção que eu tive que montar. Mas graças à minha experiência anterior, eu consegui colocar nele essas coisas, né? Então, veja bem, se tu for olhar para trás hoje, 95, né? 95, ele começou a jogar os torneios profissionais. 94, final do ano de 94, ele fez final no Orange Ball, final de simples, foi campeão de dupla. E a gente em 94, dia 22 de dezembro, a gente passou o pior Natal
pior cenário. Ele perdeu o patrocínio da empresa de comida aí do Brasil, não vou dizer o nome, também não vou botar no ar, né? Então, essa empresa mandou mensagem e eu chorando na frente dele, Natal, eu e ele junto, almoçando, jantando, e ele dizia, por que tá chorando? Pô, Guga, Natal pra mim não é legal, pô, eu fico longe. O Guga, pô, mas tu nunca chora, cara. Chorando porque nós tínhamos perdido o patrocínio. Então, em 95, a gente arrancou, Ceará, arrancou do nada, arrancou do zero. E pra completar, 95, vem um perrengue maior. Por quê? Porque eu tinha 3 jogadores na minha equipe ali, eu tava com o Guga, um outro jogador, também não preciso dizer o nome, e vem um time de São Paulo e leva esse jogador para São Paulo. E vem uma série de pressões muito grande que eu podia ter abandonado ali em 95. Porque na verdade, né, o que ouço você falar, na verdade, as pessoas, no geral, elas acham que foi um glamour total essa vida. Pô, foi um pepino através de... Resolve pepino, acerta pepino, porque não é tão simples como as pessoas pensam, né? Não. Ali 95 foi um ano crucial, né? Um ano crucial porque o Guga estava 420, o outro jogador que treinava comigo estava 270 já. Pô, 270, mas dos 300 você falou, bom. E aí ele vai para São Paulo, patrocínio disso, patrocínio daquilo, e a bomba vindo para cima de mim, né? 95. Aí a gente foi para Argentina, e eu tinha vindo fazer uma visita em São Paulo, buscar um apoio. Eu andava com uma 007, com os recordes de jornal e tal, na mão, eu era maluco, né? Então, mas eu tinha uma empresa que cuidava dos meus negócios na Europa, que primeiro foi a Advantage, que era do Bergelin, do filho do Bergelin, o Eric, e depois a Advantage foi comprada pela Octagon. Em 94, nós assinamos um contrato com a Octagon. A empresa da Octagon que estava fazendo o management um pouquinho da carreira. E aí surgiu um problema muito grande, porque a gente tinha que viajar em 95, tinha que continuar pelo circuito, e a empresa de 94 tinha cortado o patrocínio. Então eu estava num patamar muito difícil. Então vinha bomba de tudo que é lado, né? Pô, vai para São Paulo, vai treinar em São Paulo, vai para isso, vai para aquilo. E a gente foi pro circuito, e quando nós voltamos, e a mãe do Guga, a dona Alice, desesperada, né? Não, porque veja bem, esse momento tu tem que ter muito controle, porque os pais recebem muita bomba, né? Muito tiroteio na época, né? Porque esse jogador era de Florianópolis também. Então ele tinha ido para São Paulo, treinar em São Paulo, e ela dizia, pô, ele tá lá, ele tem tudo agora. Eu disse assim, calma, dona Alice. Não, mas vocês estão aí na Argentina agora, entendeu? Muitas vezes o Guga no quarto, ele tirava, ele não deixava, ele fechava o telefone, não deixava a mãe dele falar comigo, porque ele tentava, pô, lá vai dar um... Não, mas não, tudo bem. Eu tinha vindo para São Paulo, para uma grande empresa, numa grande empresa, num grande empresário, né? Hoje é amigão meu, e ele fez uma proposta que eu acho que ia gerar muita pressão no Guga, né? Na época. Assim, por exemplo, a empresa investiria no Guga, olha só, mas o Guga, durante 95, os anos, ele teria que dar uma porcentagem do ganho e tal para a empresa e tal. Eu falei, puxa, eu tenho um menino, eu estou formando ele ainda mentalmente, se eu botar pressão, o tênis já é pressão, né? Tá ali na quadra sozinho. Se eu botar mais... Então, eu estava na Argentina, eu fiz um fax para esse empresário, acho que ele não tem mais esse fax, eu falei, agradecendo a ele e tal, e mandei, e eu liguei para dona Alice e disse, Alice, eu não aceitei a proposta. Como? Eu falei, não. Como então nós estamos no zero? Eu falei, não, Alice, tem algumas coisas. E veja bem, naquele tempo eu tinha que trabalhar como um pouquinho de marketing, eu tinha que trabalhar um pouquinho de coach, eu tinha que ser preparador físico, eu tinha que ser... Então, eu estava com algumas coisas sondadas aqui na Europa, na Europa. E então foi quando surgiu naquela época, no Brasil, a Nike queria contratar o Guga. Cara, a mãe do Guga pirou, né? A dona Alice, fala aí! Tu não vai aceitar? Eu falei assim, não, pelo amor de Deus! Não agora. Aí ela disse, mas por quê? Eu falei, não, porque
porque eu tô com uns negócios alavancados na Europa e tal, e essa empresa vai deixar botar o pet na manga, né? Isso foi em 95. Aí, ela disse, mas como assim? Eu falei, tá. Aí terminou o satélite, ele jogou bem e tal, voltamos fiz uma reunião com o Rafael, com a Alice, mesa, nós sempre tinha uma reunião, né? Eu sempre botava os dois, só, pessoal, o plano é esse aqui, assim, a gente termina aqui. Essa empresa da Europa, ela está oferecendo isso, eu acho bom, porque eu tinha feito um deal com a empresa europeia, com a Octagon, né? Eu tinha feito um deal que nos contratos comerciais estão no Brasil, para proteger o Guga. E tudo que eles conseguissem fora, eles tinham a porcentagem. Então eu já tinha manejado mais ou menos esse negócio. Aí veio a proposta da Europa, o meu querido Jorge Salker, que é meu manager até hoje, 26 anos de amizade, ele mandou Larry, fecha. Ele manda o contrato, era 2 vezes mais que ele ia ganhar da Nike. Tá. E aí, podia usar o PET. O PET, sabe o que é PET, né? Trabalhou lá, sabe? Bota o PET aqui, bota logo aqui, né? Então, eu consegui, segurei toda a atenção, mas olha, foi pressão. Né? Foi pressão. E aí, na reunião, tal, eu disse, olha, agora é isso aqui, mas se vocês quiserem, eu estou entregando meu cargo, eu sempre deixei meu cargo livre para o Guga, para a mãe dele, para a família, né? Meu cargo está à disposição, se vocês quiserem seguir pegar um outro coach e tal, aí o Guga bateu na mesa, tá tudo bom, tá tudo maravilhoso, eu quero surfar. Já pegou a prancha e se mandou surfar, tava tudo certo. Porque o Guga, ele era muito, porque a gente não dava números pro Guga, né? Eu não mostrava números para ele e tal, porque eu tinha que fazer tudo meio, para não, essa coisa da pressão. E aí foi. Então, no final do ano foi bem, ele jogou os profissionais na Europa, a gente ele já foi bem. Agora, os anos bacana que a gente olha para trás, Ceará, 96 foi maravilhoso, ele terminou entre os 100 do mundo. Aí em Campinas, ele ganhou o Challenger em Campinas, aí em 96. E aí, aí eu fecho com a empresa patrocinadora da Europa, foi a empresa patrocinadora maior dele, né, de roupa, e fechamos com a outra empresa de comida lá do Oeste Catarinense. Então, deu tudo certo. Mas como é que a gente busca essa coisa, né? Sem ter coaching, sem ter psicólogo, sem ter ninguém na tua vida, e tu tem que tomar decisões, né? Então era coisa assim de bater na mesa, chutar o pau da barra. Não, mas ali vinha o bom senso, e a pressão era muito grande, né? Por causa dele, né? E aí ele aí 96 foi um ano maravilhoso, pô, ele terminou 88 do mundo, ele ganhou aquele Challenger ali em Campinas, que foi a grande divisor de água. Ele ganhou aquele Challenger em Campinas, todo mundo fala do Challenger que ele ganhou antes de Roland Garros, mas o Challenger de Campinas, terminar o ano ganhando aquele Challenger, com os espanhóis jogando, com todos jogando lá, e ele foi lá e passou por cima de todos eles, e ganhou. E aí, mais uma vez, entra aquela coisa, vem um empresário de São Paulo, tá? Eu com a minha pastinha 007, os recortes de jornal, tudo dentro, né? Vou no escritório em São Paulo e a gente fecha com um banco para ter para poder conseguir encarar 96, maravilha, foi maravilhoso também. Então essas coisas, termina 96, pega esse patrocínio, e aí 97 foi o que aconteceu isso, né? E aí estourou. Mas a tua pergunta foi muito legal, porque uma vez eu estava em 1992, treinando lá no Montrouge. Montrouge é um clube lá em Paris, treinando, e tinha um coach, um grande coach aqui, o Nick Saviano, aqui dos Estados Unidos, e ele olhou, eu batendo lá com o Guga chorou, né? Porque eu queria que ele aprofundasse mais a bola, né? E o Guga chorou. Daí terminou o treino, eu falei, Guga, conseguimos! Eu queria que ele defendesse a bola mais profunda na Europa. Tu tinha que defender com ela com um pouco mais de... Ele tinha que defender ela mais profunda para jogar o adversário mais para trás. A Europa era um treino muito diferente. E o Nick Saviano estava ali olhando, o Nick Saviano daqui dos Estados Unidos, amigão meu, e ele perguntou assim para mim, Larry, pô, tava vendo o treino, porra, tu tá apostando nesse menino? Eu falei, tô.
O Guga tinha 15 anos. Ele falou assim, mas tu tá maluco? Tá maluco? Tu vai apostar em um só. Eu falei assim pra ele, o que tu quer? Tu quer me dar emprego nos Estados Unidos pra mim? Ele falou assim, gostaria muito. Gostaria muito, mas eles não contratam estrangeiros. O USDA não contrata estrangeiros. Eu falei, pois é, mas eu não iria. Podia me oferecer $1 milhão, eu não iria. Aí ele olhou pra mim assim, pô, impressionante. Então, anos depois, ele escreve um livro e fala do meu trabalho com o Guga no livro dele. É momento, né? É momento, eu acho que era para ser, mas a decisão do Guga, em 1990, de sair da equipe lá de Blumenau e dizer, não, eu quero esse cara para treinar comigo, né? Acho que foi fundamental para toda a nossa ambição, né? De a gente conseguir conquistar, né? Larry, eu só ia perguntar pro Larry, Ceará, sobre essa situação do tênis atual. A gente, vendo a sua história, passa um filme, né? Daria um filme, inclusive, a sua história junto com a do Guga, ou só a sua história por si só, né? Mas por que o tênis era para ter dado um boom, e deu também, né? O pessoal jogando, crianças começando a jogar depois de tudo que vocês fizeram com o tênis, mas por que não surgem outros tenistas hoje no Brasil? A gente sente falta disso, né? De ídolos do tênis, que possam fazer algo parecido com o Guga, né? Igual é muito difícil, ou igual você fez, um treinador que tem um trabalho como você fez. A gente volta um pouquinho ali, uma vez eu voltava pro Brasil, né? Eu sempre viajava com o Guga, eu voltava pro Brasil, e daí eu tava na minha academia e veio um empresário de bolas de tênis, né? E aí eu não tinha ideia do que estava acontecendo no país, né? Não tinha ideia, porque vocês não têm ideia o que é você estar ali dentro, coordenando todo aquele processo, coordenando tudo ali dentro. Então, um cara me disse um número, eu fiquei abismado. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo no Brasil. E no ano de, acho que 2000, o tênis estava gerando $1 bilhão em negócio dentro do país. Ele disse, Larry, tu não tem ideia do que está acontecendo. E as academias tudo encheram. Os professores ficaram pirados. Todo mundo me agradecendo e tal. E agradecendo. A gente não podia, como o Ceará falou, a gente não podia sair na rua e tal. E o pessoal me xingava porque eu não andava com segurança. Eu falei, que segurança, pô? Quem é que vai querer me matar, pô? Então, o boom do tênis ali, naquele momento, era muito alto. E nesse período ali, eu tinha uma chácara, né, que eu tinha comprado em 1993. Eu comprado uma chácara lá. Aí eu comecei a montar um pouquinho uma estruturazinha pra gente para poder treinar o Guga lá. Mas esse boom ali não foi aproveitado, né? Não foi estruturado, né? Eu acho que as pessoas se lambuzaram muito com o Mel que apareceu, né? Então, assim, acontece muito isso, né? Aconteceu isso há 14 anos atrás, né? Acontece muito no período de transição, né? As pessoas começam a gostar do Mel e começam a se lambuzar. Então, eu acho que aconteceu muito isso no Brasil, se deslumbraram muito e esqueceram de estruturar as coisas, né? Então, tem cenas incríveis que hoje, por exemplo, existe um centro de treinamento ali em Florianópolis, que é onde é que a CBT tem hoje a sede, graças a Deus tem a sede. Pô, aconteceu, como é que eu consegui fazer aquilo lá? Eu tava indo treinar o Guga, ia ter uma Copa Davis. Olha como é que as coisas como é que uma coisa dessa pode acontecer. Eu tava indo pela Beira-Mar Norte, eu recebo um telefonema da Diana Gabani, vocês conhecem ela, e a Diana disse, Larry, imediatamente, Larry, eu não conhecia o terreno, eu tava passando o terreno onde é que tem as quadras. Larry, imediatamente tu tem que dar uma resposta agora. Ele falou assim, o que foi, Diana? A Copa Davis está indo pro Rio, vai ser feito num clube. Olha só, cara, vai ser feito num clube lá no Rio, de não sei o que, tal. Eles querem anunciar daqui a pouco. Eu falei, Diana, eu e o Guga, mentira, cara, mentira, eu nem tinha ido ver o terreno.
eu falei assim, não, vou ter que salvar uma coisa, esse legado, esse terreno, essas quadras, né? Eu disse, Diana, eu e o Guga acabamos de sair do terreno, eu estava dirigindo, acabamos de sair do terreno, e o terreno é legal, nós vamos fazer a Copa Davis aqui em Florianópolis, eu e ele achamos que é melhor fazer aqui. Aí ela pega o telefone, liga para não sei para quem lá, e já estava, olha só, em vez de fazer um investimento, né, bacana, fazer uma estrutura, já estavam levando para quê? Para ganhar dinheiro por trás, aquelas coisas. E aí, olha como funcionava naquela época. Então, eu dei sorte porque eu disse, não, vamos fazer essa porra aqui. Vou pegar esse terreno, fazer 7, 8 quadros de tênis para o pessoal poder jogar tênis também, né? E aí hoje essa estrutura existe até hoje, né? Lá em Florianópolis, graças a uma loucura que eu fiz. Então as coisas não foram estruturadas para ter isso aí. Agora, vamos lá. Uma coisa do tênis. Pô, eu tô muito feliz, tô muito feliz porque no momento do tênis, que quando parou, nós tínhamos o Wilde, né? O Wilde, pô, acabou de ganhar lá no Chile o torneio e tal. O Wilde começou com 4 anos, ia lá na minha academia e tal, saiu com 12, foi morar no Rio e tal, com o pai, com o Cláudio, uma pessoa maravilhosa, o Cláudio Wilde, né? Então o menino tá vindo aí. Tem juvenis, cara, que eu vejo jogando, estão jogando bem, tão bem. Então, quer dizer, nós não podemos só pensar em desgraceira, cara. Tá começando de novo, nós estamos começando de novo a estruturar de novo. Eu tenho ido muito ao Brasil com a minha escola, com a Ross. Eu trabalho numa escola, uma high school, a Ross Tennis Academy, né? É uma escola e faz o high school junto. Eu tenho ido muito ao Brasil, então eu tenho encontrado muitos professores, né? E feito essas clínicas, eu tenho visto um potencial muito grande para a gente continuar. Então eu não vejo, as pessoas sempre falam assim, Larrima, tu só vê o branco, tu não vê o preto. Eu falo assim, pô, cara, tu falou do Ayrton Senna, tu falou do Pelé, se vai falar do Pelé, o melhor jogador do mundo, Guga, melhor jogador do mundo, Ayrton Senna, melhor piloto, Piquet, melhor piloto, Fittipaldi, melhor piloto, vamos lá. O que mais? Basquete, Oscar, Hortência, Paula. Nós temos um país que alimenta 1.500.000 pessoas no mundo. 1.500.000 pessoas no mundo, você não tem ideia o que é? Nós temos os melhores esportistas, né? Joaquim Cruz, o que mais? Cara, Popó. Quer dizer, o Brasil é rico em tudo. Falta corrigir essa parte, né? Que é a desgraceira nossa. Então eu não vou dizer, né? Porque eu fico de longe observando. Então, o país mais rico do mundo. Então eu vejo isso ainda, eu ainda vejo essa coisa, né? Eu tô aqui com as minhas filhas, porque as minhas filhas me obrigaram a vir para cá, elas queriam estudar aqui, mas o meu coração continua lá, eu tenho minha academia ainda, continuo firme, né? Continuo firme na minha academia, né? Resolvendo agora, né? Essa academia, tá? Meus professores e tal. Não demiti ninguém, Ceará, tô buscando lá, né? Estão conseguindo manter, mas, pessoal, esse é o lado mais legal, cara. Né? Ninguém olha isso. Tá? Aí veio 97, terminou o torneio, onde é que tava o Larry? O Larry já pegou o Guga, botou debaixo do braço e foi pra Bolonha. Foi pra Bolonha jogar o próximo torneio. Cara, a vida continua. Aí começa tudo. Aí já começa, vem aí eu falei, quando o Guga ganhou, eu falei, puxa, e agora, amanhã, o que eu faço amanhã? E ele me abraçando, me beijando, e minha cabeça já tava lá, na segunda-feira. Pô, eu vou estar com esse guri de 20 anos na minha mão, né? Então, cara, essa é a pergunta mais clara, né? De ter feito essa estrutura. Mas vou dizer uma coisa para vocês, o Ceará é uma lenda no jornalismo, o Beretta está começando agora, é bom até, porque ele está ouvindo essas lendas do esporte, do futebol, né? O bacana de tudo isso, tu pergunta uma coisa, o que está faltando, pessoal? Uma palavra-chave que eu falei do começo, a devoção. De tu se entregar. Pô, cara, o menino, o cara chega no emprego e pergunta, quanto é que eu vou ganhar?
Não pergunta quanto vai ganhar. Pergunta, vai lá, olha, qual é o trabalho, o que eu tenho que fazer? Ó, isso aqui, ó. Tu vai terminar o teu trabalho às 3 da tarde, tu vai ter que ir lá varrer, limpar a quadra, passar o pano na quadra, arrumar a quadra, e vai entrar os locatários. Pô, não interessa, cara. Não interessa. Agora, o professor de tênis que tá dando aula já começa, pô, quanto é que eu vou ganhar? Qual é que eu vou levar da academia, a porcentagem, não sei o quê. O negócio mudou muito, cara. O negócio virou uma loucura. Essa parte da entrega é muito importante. Essa primeira, para mim, se eu vou focar no problema, eu já vou criar outro problema. Quando eu entrar para fazer alguma coisa, eu já tenho que entrar pensando na solução. Errado. Joia. Larry, da minha parte, eu queria te agradecer muito pela sua gentileza e pela sua generosidade de estar com a gente todo esse tempo, né? Eu sei que você é um cara ocupado, né? Fora a sua vida particular, a sua vida profissional, e você dedicou um grande tempo aqui contando essa história maravilhosa. Porque esses detalhes, eles passam ao largo da história. Entende? Porque a história parece um glamour, o Larry Passos e uma história. O nego não sabe o tamanho do pepino que você contou aqui para nós. Então, essa é a verdadeira história, né? De como se fazer um grande ídolo. Uma história que tem coração e tem profissionalismo na hora de trabalhar, mas com coração. Essa coisa de juntar o coração com o trabalho, né? Faz com que você possa ter grandes objetivos e grandes vitórias. Eu trabalhei assim a vida inteira e eu fico feliz de ouvir a forma como você fala, porque é a forma como eu vivo, entende? Eu nunca pensei em dinheiro, eu sempre pensei em realizar, né? Então, as coisas acontecem para a vida da gente, tem sempre aquela mãozinha que vem de cima, mas assim, essa mão não falha, viu, Larry? Muito obrigado, Deus te proteja sempre, né? Ele quis que você ficasse aqui porque você tem uma história para contar. Dá um beijo na Carla, um beijo na família, muito obrigado, meu amigo. Trouxe uma aguinha aqui para mim. Boa. Aliás, Larry, você gosta de café, Larry? Olha, eu tô assistindo o podcast de vocês, esse café da Serra da Canastra, eu vou dizer uma coisa para vocês, antes de vocês tomarem esse café, eu tenho certeza que alguém já me levou esse café em Balneário Camboriú, esse café. Porque o café cultivado na altura, ele é muito melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Café de boa. Café de boa. Eu tenho umas 3 máquinas aqui em casa, eu moo o grão, faço o grão, a gente experimenta muito, né? A próxima vez que você vier ao Brasil, a gente vai mandar o café para você, café, caneca, vamos mandar tudo e daí você leva aí para os Estados Unidos. Eu acho que em dezembro, provavelmente, vamos lá, rezar, né? Eu devo ir dia 20 de maio, dia 20 de novembro, tudo programado para minha família passar agora as férias da escola aqui, passar lá no Brasil, foi tudo cancelado, eles não podem sair daqui. Nós estamos aqui trancados também, né? Porque a gente não pode sair, a gente é residente aqui. Então o americano tem essa coisa também, uma coisa bacana, né? Ele realmente te protege, né? Tu pagando os impostos em dia, né? Pagando os impostos em dia e tudo, e tendo dentro da lei, ele te protege bastante. Então nós somos residentes hoje aqui, mas eu vou 3 vezes por ano para minha academia. Então em dezembro eu vou estar na minha academia, novembro eu começo, já chego lá, final de novembro, para trabalhar. E sempre acompanhando vocês aí, bacana. Deixa eu ver se eu me virar aqui, posso mostrar aqui, essa aqui é a surpresa. Claro. Você é um gaúcho do Inter. Larry, boa. Isso deve ter sido uma homenagem, né? Com certeza. Esse foi um presente lá do meu time do coração, né? E é muito bacana saber que eu sempre digo hoje que eu não sou gaúcho, né? Eu sou brasileiro hoje, né? Bacana isso, poder. Tu falou muito do assédio, mas uma das coisas, eu morei em São Paulo 1 ano, eu e a Carla moramos lá,
Cara, fantástico, cara. Eu entrava no shopping e tal, o pessoal vinha, muito bacana. Eu só recebia agradecimentos e eu só posso dizer para vocês que é muito duro para mim não poder, por enquanto, estar mais tempo no Brasil, né? Mas eu em breve vou estar mais tempo no Brasil, porque mais um ano e a gente está, se Deus quiser, acho que mais um ano a gente vai estar com mais condições, porque estava programado muitas viagens minhas esse ano, com jogadores e eu tive que cancelar tudo, né? A gente teve que cancelar tudo pela pandemia, mas se Deus quiser eu vou estar mais tempo no Brasil e sempre firme. O meu projeto social continua bacana. Forte abraço para vocês. Obrigado. Obrigado, coração. Ceará, tem uma coisa legal, Ceará. 2 dias atrás, eu fui fazer um tratamento de canal, né? Olha essa história. Aí um amigo meu mandou mensagem: pô, Larry, tratamento de canal, tu tá louco? É muito chato. Eu falei: não, cara, sorria, não é câncer. É verdade. Boa, parabéns, é isso. Boa. Prazer te ver. Fiquei muito feliz de falar com você, fiquei muito feliz. Valeu, obrigado pela oportunidade, beijo a todos. Um beijo, Larry. Valeu, Larry, obrigado. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Apareceram as pernas cabeludas, pô, vamos cair fora, vamos tirar fora isso. Umas coxas maravilhosas. Pô, Ceará, agora tô pegando pesado. E aí, Larry, beleza? Eu sei que depois vai mostrar tudo isso, né, pro pessoal aí. Eu tô vendo, porque eu assisti o do Amoroso, assisti o do Zico, assisti o do Riva, do Curió, assisti o do Curió e dei muita risada no final, porque tu mostrou todas as porra aí, né? A gente faz depois uma graça lá. Ô, Larry, mas você tá bem? Você tá em Miami? Não, eu moro em Southwest da Flórida. Ah, você tá em mas na Flórida, né, quer dizer? Desculpa, eu falei Miami, mas é Flórida. Porque Miami é Brasil, né, então... Miami eu dei uma fugida, né? Senão você não pode andar na rua. Não, verdade. Imagino você... Não, pô, ontem nós gravamos a Paula, né, do basquete. E a gente já tinha gravado o Oscar, que não entrou ainda. E a gente estava conversando sobre isso, né, com a Paula. Algumas pessoas, e não são só os atletas, né? Por exemplo, você acha que o Parreira pode andar na rua? Pode ir no shopping? Ele vai, mas ele vai raríssimas vezes, entendeu? Que ele me falou. Porque não tem como, cara. O cara parado para dar autógrafo, para tirar fotografia, para falar. Pô, eu imagino você, se eu estiver no shopping, eu sou jornalista há 45 anos. Estou nesse mundo aqui. Já parei, inclusive, com televisão, tenho só uma produtora de vídeo. Eu trabalho agora com agronegócio e tal, e tem esse podcast aqui com o Breno. Porque me deu muita vontade de... Eu não posso sair do esporte, que eu vivi a vida inteira nisso, entendeu? Então... É foda, cara. Então, bom, mas aí eu penso, se eu vejo você no shopping, você, Larry Passos, eu vou parar você para pedir autógrafo e tirar uma fotografia. Eu vou com certeza. Eu imagino os outros caras. João, filho, dá uma ajeitada na luz aqui que ela apagou, filho, por favor. Meu filho Aqui em casa é um pouquinho diferente, né? Tem a produtora, a Carla França, né? A jornalista trabalhou contigo, Ceará. A Carla, eu conheço ela. Carla, conheço também. Ela que faz esses ajustes aqui. Outro dia eu entrei numa live para 7 países diferentes, né? Foi muito bacana. Nossa. O pessoal do Canadá, um técnico do Canadá me pediu para fazer uma live de coaches, de treinadores, né? De treinadores. É muito bacana. E aí a Carla tava nervosa pra caramba. Eu acho que ela não esqueceu ainda
quando tinha que entrar ao vivo, né? Aqui a gente tá gravando, então aqui é legal. Mas é toda essa produção, a minha esposa, né, a Carla, né? E fica mais tranquilo, né, Larry? Eu acho. Assim fica mais tranquilo. O ao vivo ele é muito complicado, até para nós, jornalistas, é muito complicado, porque você às vezes quer tocar no assunto com o cara, aí o cara diz assim, que nem o Romário faz isso, ele fala assim, para, o que tu falou aí? Não, isso aí não. Aí então, pô, cara, o Romário fez isso ao vivo comigo. Ao vivo. Pô, ele tava jogando no Barcelona, eu fui entrevistar ele, eles iam jogar contra, acho que um time da Europa, uma das finais aí de liga, que ele e o cara, e o zagueiro do time lá era o cara que era o maior zagueiro do mundo. Como é que é o nome do cara, caralho? Pera aí, eu vou lembrar, daqui a pouco eu te lembro. E aí eu cheguei e fiz a pergunta pra ele, falei, hoje você vai enfrentar o fulano, né, que é o maior zagueiro do mundo. Ele falou assim, meu irmão, não tô te entendendo, Ceará, pô, tu é meu irmão. Ao vivo. Eu falei, tá entendendo o quê? Ele falou, pô, nem conheço o cara, meu irmão, quem é esse cara, pô? Te quebrou. Pô, comigo é o seguinte, tu sabe, manda a bola pra mim, porra. Porra, não conheço o cara, o Kiman, que era o maior zagueiro do mundo. Eu ia dizer que é o Coman, mas... É o Coman. Agora você imagina o seguinte, né, cara? Se fosse gravado não teria problema, pô, você corta. Porque ele era ignorante mesmo, ele era um cara que não sabia quem era o adversário, não queria saber, entendeu? Igual o Garrincha era desse jeitinho também, entendeu? O Garrincha, eu só entrevistei ele depois que ele parou de jogar. Eu trabalhava na TV Globo aí em 80, e aí eu entrevistei o Garrincha. Mas o Garrincha era outro cara que o Newton Santos que contou pra mim. Simplesmente, o Breno não entrou ainda, João, preciso esperar o Breno entrar. Não, eu tô aqui. Ah, você tá? Tô aqui, você não tá me vendo? Não tô, velhinho. Aí eu tô vendo vocês dois. Bom, se você tá vendo a mim e tá vendo ao Larry Passos, vamos tocar o barco. O Garrincha chamava, qual é o Zé que vai me marcar, é isso? Mais ou menos isso, porque o Newton Santos me contou em Brasília, na época que eu trabalhava com o Luciano na Bandeirantes, nós fomos fazer um futebol de 5 em Brasília, então um torneio, o Luciano adorava essas coisas, né, futebol de 5, futebol de 4, o Luciano sonhava à noite, Larry, sonhava à noite e o realizava de manhã. Eu nunca vi ninguém igual a ele. Fantástico, eu conheci ele. Eu nunca vi ninguém igual. Eu conheço o Luciano desde que eu sou de Campinas, desde a época que a gente trabalhava junto em rádio. Depois ele foi embora para Varig, aí depois ele foi para Globo. Pô, o Bolacha era completamente louco. O Bolacha sonhava à noite, acordava e falava, vou fazer essa porra. Tem louco errado e o Luciano era o louco certo. Louco certo. O cara do bem, do grande bem. Porque é o seguinte, eu sou de uma geração de Eli Coimbra, de Juarez Soares, eu sou velho. Eu não sou igual essa molecada, entendeu? Então, tá de sacanagem. Então nós fazemos coisas aí por amor. Só vou dar uma adenda, o Ceará é o seguinte, ó. Vamos lá, vamos com calma. Eu moro aqui na Flórida, tu começa a ficar velho aos 80, certo? Então, vamos devagar, ninguém é velho aqui, tá? Também tu não é velho, tu não chegou aos 70, tu tá com 69, eu vou fazer 63, ninguém é velho, cara. Porra, aqui na Flórida é só acima de 80 que tu fica velho. Maravilha. Breno, manda bala então. Vamos lá. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.